Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55, 11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Tesouros de James Smith. O grande defeito. Algumas coisas na religião podem ser dispensadas sem afetar nossa salvação eterna. Mas há uma coisa que devemos experimentar. Precisamos nascer de novo. Há uma bênção que devemos possuir e essa é o Espírito Santo. Podemos esperar ser salvos sem o sacrifício de Cristo por nós, assim como esperar ser salvos sem o Espírito de Deus dentro de nós. E ainda assim, em todas as eras, houve aqueles sob uma profissão de religião que se consideraram seguros sem essa qualificação indispensável. Nos dias dos apóstolos, havia aqueles que eram pessoas mundanas, não tendo o Espírito. Judas 19. Esse foi o grande defeito, e esse defeito foi a causa de todos os erros que caíram e do mau curso em que foram traídos. Há razão para temer que nesses tempos favorecidos e em nossa terra privilegiada, haja muitos professando Cristo que estão exatamente no mesmo estado. Eles não têm o Espírito. E ainda assim, nenhum testemunho pode ser mais claro ou mais decisivo do que este. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos abordar um pouco esse assunto. O que essas pessoas podem ter? Eles podem ter uma profissão de religião e essa profissão pode ter sido feita de forma escritural. Ninguém pode ser capaz de se opor ao seu credo, pois ele pode ser sólido. Nem a sua conduta, pois pode ser moral. Todas as doutrinas do Evangelho podem ser acreditadas e todos os requisitos morais do Evangelho podem ser observados externamente. O intelecto pode ser iluminado, a memória pode ser bem mobiliada e a vida pode ser geralmente consistente. No entanto, tais pessoas podem não ter o Espírito. Eles podem preencher um cargo na igreja e ser um diácono, um ancião ou mesmo um ministro. Seus dons podem ser respeitáveis. Seus deveres podem ser realizados regularmente. Seus nomes podem estar em alta. Sua utilidade pode parecer grande. Eles podem ser amados pelo povo do Senhor. Eles podem ser honrados na igreja. No entanto, eles podem ser destituídos do Espírito. Eles podem ter uma falsa esperança que os sustenta e os impulsiona para frente, de modo que nem mesmo duvidam da bondade de seu estado. E essa falsa esperança pode surgir de impressões que sentiram, prazeres em serviços religiosos que desfrutaram e doutrinas do Evangelho que abraçaram. Eles podem ter uma confiança infundada, que os torna ousados, destemidos e ativos. Uma confiança fundada não em Cristo, não garantida pela palavra, mas produzida por confundir o Evangelho e por ser ignorante de sua própria depravação e poluição. Eles têm uma luz razoavelmente clara, que é a lâmpada das virgens tolas. Eles têm uma profissão de religião, que é o manto da virgem tola. Eles se unem ao povo do Senhor, que está saindo ao encontro do noivo. Mas eles não têm óleo em suas vasilhas. Eles não têm o Espírito. Quanto um homem pode ter sem isso? Quão longe um homem pode ir sem isso? Quanto tempo uma pessoa pode permanecer sob uma profissão de religião sem isso? Com quantos um homem pode passar por um cristão sem isso? Vamos ter cuidado
para que não sejamos encontrados finalmente entre aqueles de quem será dito, não tendo o Espírito. Em que essas pessoas são deficientes? Não tendo o Espírito, eles carecem da verdadeira fé salvadora, pois a fé é da operação de Deus e é um fruto da habitação do Espírito. Eles podem dar seu assentamento e consentimento a todas as grandes verdades do Evangelho e a tudo o que é dito sobre Cristo, mas eles nunca foram trazidos como pobres pecadores para se aplicarem a Cristo para a salvação, como realmente perdidos para confiarem nele para a libertação, como condenados para se comprometerem com ele para serem justificados por seu sangue, como despojados de tudo que é seu e de sua toda confiança na carne para colocarem sua confiança somente em Cristo. Não tendo o Espírito, eles não têm arrependimento genuíno. Eles podem estar arrependidos de terem pecado, por medo de serem punidos. Mas eles nunca tiveram seus corações partidos na cruz, por uma exibição do amor de Deus para eles, apesar de seus pecados. O arrependimento para com Deus flui da fé em Cristo. Fé essa produzida pelo Espírito Santo no coração. O verdadeiro penitente não pensa tanto na punição que seu pecado merece, mas na bondade, graça e santidade do Deus contra quem ele pecou. Não tendo o Espírito, eles não têm amor espiritual. As afeições naturais podem ser excitadas e não atraídas para as coisas espirituais. Mas não é a espiritualidade que as excita, mas alguma característica amável, alguma excelência moral ou alguma beleza natural. O amor espiritual flui de uma natureza espiritual e é fixado supremamente em Deus em Cristo e subordinadamente em todas as pessoas e coisas, na proporção em que elas têm uma semelhança com Ele. O amor espiritual nunca busca sua própria vantagem ou honra, mas a honra e vantagem do objeto amado. Esse amor flui também da fé e é regulado pela fé em seu exercício e graus. Não tendo o Espírito, eles não têm zelo esclarecido. Eles podem ser muito zelosos por um credo, uma forma de religião ou qualquer uma das obras externas do cristianismo. Mas pela glória de Deus, pela honra de Cristo e pelo bem das almas, independentemente de seita ou partido, eles não podem ser. O zelo é a flor do amor. O verdadeiro zelo flui do amor, iluminado pela verdade divina, e sempre visa principalmente a glória divina. Não tendo o Espírito, eles não têm visões corretas que afetam o coração e transformam a alma de Cristo. Eles podem pensar muito bem dele e podem falar bem dele, mas para eles, ele não é um salvador pessoal, presente e que satisfaz a alma. O olho não afeta o coração, portanto o coração não está fixado em Cristo, de modo a devotar a si mesmo e tudo o que tem a Cristo. Agora o Espírito, enquanto ele desdobra a obra de Cristo, testifica a capacidade de Cristo e aplica o sangue de Cristo. Ele dirige o coração e fixa as afeições supremamente na pessoa de Cristo, de modo que exatamente na proporção em que experimentamos o ensino e a obra do Espírito, seremos tomados pela pessoa e glórias pessoais de Cristo. Não tendo o Espírito, eles não têm convicção profunda e permanente do pecado, especialmente do pecado da incredulidade. Agora, quando o Espírito da verdade vem, ele convence o mundo do pecado, porque ele não crê em Cristo. As pessoas sobre as quais estamos escrevendo estão convencidas de atos externos de pecado e também de que há muitas coisas dentro delas que são contrárias à lei de Deus. Mas os males ocultos do coração não são descobertos por eles. A grande raiz principal de todo o pecado, a incredulidade, não é revelada à sua vista e, portanto, eles não são humilhados sob ela, nem levados a se odiarem diante de Deus por causa disso. Não tendo o Espírito, eles não têm autorrenúncia sincera e completa. Agora o eu deve ser renunciado, antes que Cristo possa ser entronizado no coração. Eu religioso, eu pecaminoso, eu em todas as formas, pois devemos afundar no nada, na autoaversão, antes que possamos premiar ou nos gloriar em uma salvação toda de graça. Quanto mais experimentarmos a obra e o poder do Espírito em nossos corações, menos pensaremos em nós mesmos, em nossas experiências, nossas realizações ou nossas obras. O eu não será nada,
para que Cristo seja tudo em todos. Agora, onde não há uma fé viva em um Salvador vivo, tristeza genuína pelo pecado e afastamento do pecado, amor espiritual a Deus e tudo o que é divino, zelo iluminado por Deus e sua glória, visões de Cristo que afetam o coração e transformam a alma, convicções profundas e duradouras do pecado, especialmente do pecado da descrença e renúncia habitual e completa a si mesmo, não há o Espírito. Pelo menos não há aquela prova satisfatória da habitação do Espírito que todo professante de Cristo deveria buscar possuir. Quais são as consequências de não ter o Espírito? Não tendo o Espírito, não temos direito aos privilégios da igreja. O batismo sem fé não agrada a Deus. A ceia do Senhor, a menos que discernamos o corpo do Senhor, é apenas comer nossa própria condenação. Um lugar na igreja sem Cristo no coração apenas torna nossa conversão mais difícil, nossa salvação mais improvável e leva a um lugar mais quente no inferno. A igreja não é lugar para um pecador não convertido. Sem união com a cabeça, Jesus Cristo, não podemos ter comunhão com o corpo. E sem o Espírito, não há união com Cristo. Não tendo o Espírito, não temos aptidão para o serviço do Senhor. Serviços espirituais requerem pessoas espirituais. Não podemos pregar, ensinar, orar ou fazer qualquer coisa aceitável a Deus sem o Espírito Santo. De modo que quaisquer dons que possamos possuir, qualquer posição que possamos preencher, quaisquer chamados que possamos ter, não estamos qualificados para nos envolver no serviço do Senhor, a menos que o Espírito de Deus habite em nós. Não tendo o Espírito, não podemos ter comunhão espiritual nem com Deus, nem com seus santos. A comunhão brota da mesmice ou similaridade de natureza. A luz não pode ter comunhão com as trevas. Cristo não pode ter comunhão com Belial. Deus não pode ter comunhão com um pecador não convertido. Se quisermos ter comunhão com Deus ou com o povo de Deus, devemos ser ensinados, guiados e santificados pelo Espírito de Deus. Podemos ter comunhão com os crentes em coisas temporais ou em serviços religiosos, mas comunhão com eles como santos em coisas espirituais não podemos ter sem o Espírito Santo. Não tendo o Espírito, não pode haver consagração ao serviço e à glória do Senhor. Pessoas e coisas foram consagradas sob a lei, pela aplicação de sangue e óleo, e a consagração é efetuada da mesma forma agora. O sangue de Cristo deve ser aplicado à consciência para remover a culpa do pecado, e o Espírito deve ser concedido para nos separar para Deus. Portanto, João escreveu aos consagrados de Deus da antiguidade: vocês têm uma unção do Santo e sabem todas as coisas. Esse Santo é o Senhor Jesus. A unção é o Espírito Santo. As coisas conhecidas são as coisas que nos foram dadas livremente por Deus. Novamente, ele diz: a unção que vocês receberam dele permanece em vocês. O Espírito, uma vez dado, permanece. Como Jesus disse: eu lhes enviarei outro Consolador, que permanecerá com vocês para sempre. O Espírito Santo nos separa para Deus, nos leva a nos envolver no serviço de Deus, nos capacita a realizar a vontade de Deus, nos abençoa para a igreja de Deus e primeiro nos capacita e depois nos honra a sermos testemunhas de Deus para o mundo. Sem o Espírito, portanto, não temos nenhum direito aos privilégios da igreja, nenhuma aptidão para o serviço do Senhor, nenhum desfrute da comunhão espiritual, nenhuma consagração à glória do Senhor. As consequências de não ter o Espírito daqui em diante serão verdadeiramente terríveis. Façamos qualquer profissão que possamos. Passemos no exame entre os santos agora como faremos. Certamente seremos detectados então. A palha será separada do milho, o joio do trigo, as ovelhas das cabras e as virgens insensatas das sábias. Seremos deserdados pelo próprio Jesus. Ele dirá: eu nunca provei você. Em vão imploraremos: Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas obras maravilhosas? Pois então ele nos dirá: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Seremos excluídos da ceia das bodas do Cordeiro. As virgens prudentes, todas as que têm óleo em seus vasos, ou todas as que têm o Espírito, serão admitidas lá dentro.
mas será em vão para nós virmos, ficarmos do lado de fora e batermos clamando: Senhor, Senhor, abre para nós. Pois ele responderá: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Seremos expostos. Nossa loucura será manifestada a todos. Nossa porção será vergonha e desprezo eterno. Seremos tratados com desprezo pelos demônios e como a escória da criação de Deus, depois de sermos tratados com respeito tanto pelos santos quanto pelos pecadores aqui. Isso será terrível, indizivelmente terrível. Desprezo eterno. Oh, quão assustador, quão humilhante, quão degradante. Seremos punidos, eternamente punidos. Saberemos o que significa a ira de Deus. Entenderemos o que é a maldição de Deus. Sentiremos a força terrível das expressões choro, lamentação e ranger de dentes. Sofreremos tudo o que é pretendido por um fogo consumidor, queimaduras eternas, fogo e enxofre e uma tempestade horrível. Estaremos onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então descobriremos que é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Leitor, meu caro leitor, você tem o Espírito? Você professa teu Espírito? Se sim, cuide para que você o tenha na realidade. Pois se você não tiver, em muito pouco tempo, você certamente será detectado. Você será exposto publicamente. Você será abertamente repudiado pelo juiz de todos. Você será excluído do céu. Você será encerrado no inferno. Você será tratado com desprezo por toda a criação de Deus. Você será punido com destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. É de pouca importância o que um homem tem então, se ele não tem o Espírito, pois toda religião real é levada adiante e completada pelo Espírito. Ele sopra o primeiro sopro de vida em nós. Ele alimenta e fomenta a vida que ele transmite. E ele completa a obra que ele começa no dia do Senhor Jesus Cristo. Como nenhum substituto pode ser encontrado para o Espírito Santo e sua obra, devemos examinar cuidadosamente a nós mesmos, se recebemos o Espírito Santo ou não. Paulo supõe que o povo do Senhor saberá disso, pois isso ele diz. O quê? Vocês não sabem que o seu corpo é um templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual vocês receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um preço. Portanto, honrem Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Para que não sejamos enganados, não nos contentamos com menos do que a plenitude do Espírito. Lemos sobre os santos da antiguidade, que eles estavam cheios do Espírito Santo. Ele era um bom homem e cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Nem devemos supor que este era um privilégio peculiar, a ser confinado a poucos, pois Paulo exorta os membros da igreja em Éfeso a serem cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Dessa plenitude do Espírito, coloquemos nossos corações. Por essa plenitude do Espírito, busquemos. Sem essa plenitude do Espírito, não fiquemos satisfeitos. Nosso Pai Celestial está gentilmente disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o pedem. Portanto, apliquemos com sinceridade, implorando pelo Espírito, como o Espírito de amor, poder e mente sã, como o Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo, como o Espírito de adoração e o Espírito de Cristo, como o Espírito que ensina, guia em toda a verdade e ajuda em nossas enfermidades e nos cela para o dia da redenção. Pai das misericórdias, enche-nos do teu Espírito. Salvador gracioso, dá-nos o Consolador em plenitude e poder, para que habite conosco para sempre. Espírito Santo, vem e faça de nossos corações seu lar, e deixe-nos ser preenchidos com sua presença, poder e glória. Sim, deixe-nos ser preenchidos com toda a plenitude de Deus. Amém. Quem foi James Smith? James Smith nasceu em 1802 e faleceu em 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho era resgatar muitos pobres pecadores ímpios de um poço muito mais profundo.
Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a Capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon assumiu o pastorado. Seu estilo devocional sucinto é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-nos vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor, vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vossa aperto, angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti,
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.